Olá, minha querida, tudo bem? Então, tô aqui para falar para você que agora você vai ver um vídeo maravilhoso sobre precificação. Nós fizemos uma live na última quinta-feira, mas o que que aconteceu? A gente editou o vídeo, tiramos todos os ruídos, todo aquele clima de live, sabe? Aqueles imprevistos. Então, demos uma enxugada no vídeo. Então, ele agora tá ótimo, maravilhoso. Você vai direto ao ponto, você vai ali certinho aonde você quer ver, aonde você precisa prestar bem atenção, tá? Então, aproveite, tá bom? Baixa aí no teu computador, faz esse download que essa planilha tá maravilhosa para você precificar os seus produtos de pintura em tecido, as suas peças e você lucrar bastante, tá bom? Beijo grande para vocês. Aproveita aí e se gostou, compartilha e curte, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sou da equipe aqui da Ilha Nascimento. Vou explicar assim rapidamente para vocês como vocês podem fazer a precificação bem simplificada para as peças, para os produtos de vocês, tá? Do artesanato. Bem, precificação de produtos é uma coisa muitas vezes até complexa, porque quando você faz uma precificação de produtos, por exemplo, numa indústria que passa por várias máquinas, né, passa por vários ambientes, né, no sistema de produção, então requer realmente você fazer todo um cálculo detalhado em que máquina passa, aí você cruza isso com homem-hora, né, você cruza com qual é a energia gasta em cada máquina, é muito complexo, muito detalhado, né? Tem uma série de fatores que implicam nisso. Bem, nesse caso aqui, no caso do artesanato, não há necessidade para isso, tá? Não há necessidade. Aí a gente fez uma coisa bem simplificada, de uma forma que geralmente as pessoas utilizam para fazer o seu controle de precificação, tá? Então, a gente está traduzindo nessa pequena planilha aqui para facilitar a vida de vocês no artesanato, tá? Especificamente na pintura em tecido. Tá? Então, só vou dar uma geralzinha para explicar aqui. Essa precificação simplificada, você tem aqui o nome do produto, tá? Aqui, nesse bloco aqui, você coloca os custos variáveis. O que é o custo variáveis? Os insumos que você utiliza para montar a peça, por exemplo, o pano, né? O pano de sacaria que você usa para fazer o pano de copa, a tinta, né, os botões, os viés, né? Esses são insumos que não necessariamente você vai gastar, vai utilizá-los em qualquer peça, né? Então, por isso que é utilizado de variáveis, né? Então, uma determinada peça pode usar pano, pode usar botão, uma outra não necessariamente vai usar os mesmos componentes. Então, esses são os custos variáveis. E aqui no segundo bloco, você vai utilizar a sua margem de lucro, tá? Depois de calculado, ele calcula sozinho esses custos variáveis aqui. Então, como eu falei, nessa margem de lucro aqui, que a gente vai sair já a partir de 100%, a gente já embutiu, tá? Aqui, os custos fixos e mão de obra, para não precisar vocês calcularem o custo fixo, detalhado, etc., mão de obra, né? E vocês conseguem dosar por aqui, tá? Aqui, se vocês quiserem dar algum desconto, tá? E automaticamente aqui ele já calcula, te dá o preço final de vendas, tá? Então, para a gente começar, a gente já coloca lá o nome do produto. Estou dando exemplo, tá, gente? Só para a gente poder entender como funciona a planilha aqui, tá? Então, vamos colocar aqui o primeiro item que você utilizou para montar a peça, tá? Então, vou botar aqui tecido de sacaria, ok? Então, esse é o primeiro item. Aqui nessa primeira coluna, você vai botar o valor que você gastou para comprar esse tecido de sacaria. Só que você deve colocar o valor inteiro, ou seja, o valor da compra mais o que você gastou para conseguir comprar esse item. Por exemplo, se você comprou na internet, é o valor do produto mais o frete que foram cobrados. Então, na realidade, é o valor total da compra. Se você se deslocou de casa para uma loja comprar esse pano, então ali você tem um gasto, né?
do produto em si, do pano, né? E também, por exemplo, pegou um táxi, ou pegou um ônibus, ou gastou gasolina, estacionamento, né? Enfim. Então você coloca o valor total aqui. Então vamos considerar que R$ 60, ok? Ok. Nessa coluna aqui, você coloca, por exemplo, isso aqui não é pano, então ele é em metro, né? Se fosse botão, você colocaria aqui quantidade de botão, tá? Então aqui, quantidade total em metros ou unidades da embalagem. Então, no caso, como é pano, então a gente, esse rolo, né? Essa quantidade de pano que você comprou, tá? Vamos supor aqui, tem 25 metros, ok? Então, é o seguinte, como a gente está calculando para uma peça, para achar o valor de uma peça, ok? Então, quantas peças você consegue fazer com essa quantidade aqui, tá? Então, vamos dizer que para cada metro desses 25 metros, você consegue tirar dois panos de prata, dois panos de copa, ok? Você consegue tirar duas peças dali. Então, claro, se tem 25 metros, então para cada metro você tira dois, então você coloca aqui a quantidade de peças que você consegue colocar nessa compra geral aqui, tá? Então é bem simples. Você pega o total que você comprou e verifica quantas peças você consegue colocar, tá? Então raciocina sempre de um metro. Ah, eu comprei uma peça que tem 25 metros, pô. Então, para não ficar complicado, o que você faz? Raciocina em cima de um metro, né? Ah, de um metro eu consigo tirar, sei lá, 3 peças. Então você coloca 3 vezes 1, 3 vezes, né? Vezes 25 metros, multiplica, você vai achar a quantidade de peças. Então aqui você vai colocar a quantidade de peças que toda essa compra vai conseguir fornecer, ok? Então aqui ele observa que ele já botou o valor aqui, ele já cravou o valor aqui que você gasta em uma peça. Agora vamos para o segundo item, ok? Vamos lá, botões. Botões vermelhos. Vamos dizer que você vai usar botões vermelhos. Nesses botões vermelhos, você gastou R$6 no saquinho, tá? E nesse saquinho vem 12 botões, tá? Bem, como você vai gastar, por exemplo, um botão para cada peça desse pano de copa, então se tem 12 botões, você vai usar um botão para cada peça. Então nesse saquinho você consegue fazer quantas peças? 12, né? É um botão para cada peça. E aí você clicando fora aqui, ó, toda vez que você digitar, ele já calculou. Então, na montagem dessa peça, tá, você está gastando só de botões 50 centavos por peça. Então, você já está gastando R$1,20, né? R$1,20 de tecido, sacaria, que é o pano principal, né, onde você vai pintar. Botões vermelhos, você vai gastar 50 centavos. Então, a gente está calculando o valor, compondo o valor de custo variáveis, apenas uma peça, para você achar o valor final, quanto vai custar uma peça, ok? Então vamos lá, agora vamos para o terceiro item do custo variável. Então você vai usar para fazer o barrado o tecido estampado. Tá? O tecido estampado. Estampado, você gastou R$17, né? R$17, tá? Só que R$17 você comprou um pano que ele tem 1 metro por 50 centímetros, tá? Então ele tem aqui, como aqui você usa quantidade, se for quantidade, ou se for metro, você usa metro. Como o pano vem 50 centímetros, tá? Então 0,5, né? Que é metade de 1, né? 50 centímetros, que a gente está utilizando a unidade metro, né? 1 metro, você colocaria aqui 1 metro, mas ele tem 50 centímetros, ok? Bem, então, dessa quantidade de 50 centímetros, você consegue, por exemplo, fazer 10 peças, tá? Vamos supor, né? Então, automaticamente, ele já calcula o valor lá de R$1,70. Vamos para o próximo item agora. Bordado inglês. Bordado inglês, você gastou R$22 no total, né, para adquiri-lo, né, vem com 12 metros e você consegue tirar daqui 24 peças, ok? Então ele já calculou aqui para você também 92 centavos por peça, né?
Então você consegue fazer 24 peças desse bordado inglês. Vamos agora colocar o viés, tá? Mesma coisa, né? Então vamos supor que você gastou R$13, né? Contém 10 metros, certo? E você consegue, desses 10 metros, tirar 5 peças. Mesma coisa. Clicou fora, ele já calcula para você. Então, desses R$13, você gasta por peça R$2,60, né? Tem uma explicação agora de tinta que é importante. Pela experiência da Eliane, ela sempre calculou na formação de peças dela, uma peça normal, tá? Você utiliza várias tintas, né? Chega a utilizar 4, 5, até 10, né? Tipos de tinta para aquela peça. Então, como você utiliza um pouco de cada uma dessa aqui, você pode utilizar, em média, um vidro para cada peça, tá? Se você somar um pouquinho de cada vidrinho daquele, de cores diferentes, você vai dar, em média, tá? Para cálculo, para fim de cálculo, um vidro daquele. Então, você vai usar, não pode deixar de usar computar a tinta, que a tinta é um item caro, tá? R$6 o vidro, tá? Supondo que é R$6, depende da cidade, depende de onde você compra, R$6, né? E aí, como é uma só, né? A quantidade é uma só, né? Um vidrinho de tinta, né? Que é uma unidade, você não está utilizando metro nem nada, você está utilizando a unidade, então é um vidro de tinta, vem uma unidade apenas, tá? E quantas peças? Uma só, né? Ou seja, para cada peça, você sempre vai utilizar um vidro de tinta, ok? Somando todos aqueles vidrinhos de tintas que você utilizou, tá? Então, ele já calcula o seguinte, então, para cada peça, você pode colocar na sua formação de preço, né, na parte de custos variáveis, sempre um vidro de tinta. Então, observe que ele já calculou aqui para você tudo que você já gastou de custos variáveis, ou seja, de insumos, né? Todo o material que você gastou para a tua peça, R$2,92, tá? Esse bloco aqui é que você vai dosar agora o que você vai ganhar de lucro, tá? Então, repito, aqui, esse bloco, você deve sempre partir dos 100%. Por quê? Porque esse 100% já fica embutido a sua mão de obra, o seu custo fixo. O que é o custo fixo? É luz, né? Telefone, se você tiver um aluguel, etc. Aluguel do ateliê, etc. Parte dos 100%. Então, se você partir dos 100%, ele vai pegar os insumos e vai jogar 100% em cima, tá? Então, o que você tem já na formação básica do teu preço de venda? R$26. Então, você gastou de insumo R$2,92, com mais R$2,92, que ele dobrou, né, 100%, ele dobrou esse valor, né, que é justamente o seu lucro, ele já formatou 26%. Mas aí isso aqui você vai compor conforme a complexidade da peça, tá, gente? Porque dependendo do tempo que você gastou, né, dependendo da complexidade da peça, você usou stencil, usou lettering, você fez uma série de coisas, prendeu elementos nessa peça, então te deu trabalho além do normal, você pode compor, não, eu vou trabalhar com 150%, então eu vou colocar 150%, então a minha margem de lucro vai ser maior. Pode até acontecer de você utilizar 200%, né? Que eu vou falar, não, essa peça eu consigo vender aqui onde eu moro por R$39. Então, observe que você gastou R$12,92 e só de margem de lucro em cima disso você está ganhando 25,83 centavos. Então, na realidade, a tua peça, no geral, o teu valor de venda, o teu valor final de venda, R$39, ok? Então, é aqui que você vai dosar, tá? Parte sempre dos 100% para você já incluir ali de uma forma básica, inicial, tá? Prevista a sua mão de obra e custo fixo, tá legal? E se você quiser, vamos dizer que você vai vender essas peças num pacote de promoção, né? Então, você quer dar um desconto. Eu quero dar um desconto nessas peças de 10%. Então, você coloca aqui um desconto de 10%, ele já tira 10% aqui e passa para R$35. Entendeu? Não é bem simples, não é bem tranquilo você fazer?
Então essa planilha vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Então é isso, é só ter o cuidado aqui nesses cálculos aqui, você pode ver que ele calcula para você, é só ter o cuidado basicamente aqui de você colocar, achar a quantidade de peças em cima do que você, da peça inteira que você comprou, tá? Basicamente essa atenção que você tem que estar atento, ok? Então tá bom, sucesso no trabalho de vocês, gente. Isso a gente fez para ajudar vocês a calcularem rapidamente aí a especificação dos produtos.